dia, bem-vindos a mais um Checkmate. Este sábado estamos de regresso ao Conselho de Benavente e passo desde já a apresentar o nosso painel de comentadores. Hoje temos uma estreia da parte do PSD, neste caso o Luís, dar-lhe também as boas-vindas, o Luís Feitor, que vem em substituição do vereador na Câmara de Benavente pelo PSD, Ricardo Oliveira, dar novamente as boas-vindas também ao Pedro Pereira do PS e também ao Hélio Justino da CDU. Vamos já começar o programa de hoje por falar numa questão que, enfim, foi amplamente falada e ainda continua a ser falada, que tem a ver com o corte de água no rio Sorraia, que causou, enfim, alguma surpresa para as pessoas que relataram peixes mortos na sequência deste corte. Nas redes sociais também andaram a circular algumas imagens. Entretanto, recebemos também da parte do PAN questões que foram levantadas na Assembleia da República por causa deste corte de água. O PAN a perguntar se a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu licença para o corte, e se teve como base a avaliação do impacto ambiental. Entretanto, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu também um comunicado em que desmente esta mortandade de peixes supostamente provocada pelo corte do rio. De acordo com a APA, o açude em terra construído no rio Sorraia é provisório e visa reduzir a salinidade da água para a rega. Eu pedia em primeiro lugar ao Pedro Pereira para comentar esta situação, que de resto foi também falada na reunião de Câmara, com alguns esclarecimentos por parte do Presidente. O Pedro Pereira, através das redes sociais, também já manifestou algum, enfim, descontentamento face àquela que foi a resposta do Carlos Coutinho, a pedir que comentasse este corte de água no rio e de que forma é que recebeu também esta informação, se é que recebeu por parte dos municípios. Muito bom dia, Marta, obrigado pelo convite, a todos os ouvintes, um bom dia também, aos meus colegas felicitá-los, ao Hélio Justino, que já é habitué nestas andanças, e ao Luís, pela estreia aqui no programa e que por vezes também vai às reuniões de Câmara. Sejas bem-vindo. Relativamente a esse assunto, é um assunto de extrema importância. As questões ambientais estão na ordem do dia da agenda mundial, europeia e também a nível local. Infelizmente, às vezes só depois dos desastres ambientais e ecológicos é que tocam as campainhas e os alarmes, e muitas vezes não se valoriza e não se age preventivamente para resolver problemas que se prevêem que venham a acontecer no futuro. Isso toca-nos a todos. O país está a acordar tarde para um problema que já se arrasta há muitos anos e que tem a ver com a salinização do rio Tejo, que depois, por consequência, atinge os rios afluentes, como é o caso do rio Sorraia, que atravessa o município de Benavente e de Coruche, por exemplo. E este é um problema que deve envolver as autarquias, as associações ambientais, a Agência Portuguesa do Ambiente e também o governo do país. Já alertei para esta problemática e a necessidade de se encontrar uma solução os nossos deputados do Partido Socialista pelo Distrito de Santarém, que sabem que não é uma situação nova, eles próprios têm isso em agenda, mas é preciso fazer acontecer algo que seja uma solução que sirva, por exemplo, os proprietários dos campos de arroz, que se veem confrontados com pouca água, muitas vezes no rio, e também com a salinização que prejudica as culturas. Nomeadamente as do arroz, não é? Exatamente. E também é preciso uma solução que sirva ao mesmo tempo para o meio e o habitat das diversas espécies de peixe e também de plantas de vegetação que habitam no rio Tejo e nos afluentes. E essa solução não está encontrada, ou pelo menos não está a ser colocada em prática.
Aquilo que aconteceu, mais uma vez, agora com mais alarme social, é algo que, na minha opinião, não deve de acontecer, que é, à boa moda do português, desenrascar pela via economicista, mais barata para as empresas e para os proprietários do arroz, mas mais cara em termos do prejuízo para as espécies que habitam no rio. E, portanto, esta solução de recurso que se vai praticando ano após ano, ou pelo menos quando há necessidade, deve ter uma resposta mais consistente e de futuro, que todos os agentes envolvidos devem de concertar e unir esforços para concretizar. Da parte da Câmara Municipal de Benavente, aquilo que exijo é o mesmo que exijo dos deputados e do governo do país, é que se envolva neste assunto como uma das prioridades também da ação política e que com o corpo técnico das várias associações e agências e autarquias envolvidas e da administração central se encontre uma solução para um problema que vai se repetir e que se vai cada vez mais agravar com aquilo que já se conhece das alterações climáticas. E, portanto, a ação é aquilo que se pede também dos agentes políticos, menos palavras e mais resolução dos problemas. Luís, relativamente a esta situação, as pessoas reagiram também da forma que reagiram porque não sabiam antecipadamente que ia haver este corte. Depois também já vou perguntar ao Hélio se a APA comunicou que ia avançar com este corte e que as pessoas poderiam ter sido alertadas, enfim, que isto ia acontecer. Como é que foi também esta questão do Rio Sorraia? Como é que vê de uma forma mais abrangente como o Pedro, que é preciso encontrar aqui uma solução para estes problemas que afetam os cursos de água? Antes de mais, gostava de desejar um bom dia à Marta, um bom dia também ao Pedro e ao Hélio, portanto, os vereadores, enfim, que costumam estar aqui à representação das suas forças políticas e também a todos aqueles que nos veem e ouvem, portanto, neste programa. De facto, é um tema importante. Nós, quando falamos na natureza, quando falamos num concelho como o Concelho de Benavente, onde é um capital de extrema importância, não haver uma política de gestão efetiva de dois rios que passam no nosso concelho e esta reação e não a ação proativa, pensamos que de facto não é a forma mais adequada de gerir estas matérias, até porque o alarmismo que surgiu nas redes sociais e muitas vezes vem daí, pode surgir devido, de facto, à falta de informação. Ou seja, sendo do conhecimento da Câmara, portanto, esta situação, são situações sensíveis, cada vez mais a gestão da natureza, portanto, dos animais, é sensível à população, penso que seria talvez importante tomar aqui, ou que sirva de lição também para o futuro, até porque também não são situações usuais, são situações de facto excepcionais, temos conhecimento que esta é a terceira vez que ocorre e todos conhecemos as alterações climáticas e de facto temos que reagir, temos que ter uma estratégia efetiva em relação a esta questão. Eu não sei, e seguramente o vereador Hélio Justino poderá nos dar a seguir mais alguma informação sobre este tema, mas sem dúvida que, portanto, o estudo de impacto ambiental, lidar com esta questão de outra maneira é sem dúvida importante, até porque é muito recente, creio que a maioria da população teve conhecimento, portanto, nos últimos dias, sexta-feira, sábado, sobre este tema. Nós levámos também esta questão à Câmara Municipal em reunião e, portanto, pensamos que é, sem dúvida, importante no futuro tomar medidas efetivas de gestão do nosso património. E, portanto, assim esperamos, porque, sem dúvida que se o impacto na natureza é considerável ou não, que nós, sem dúvida, desconhecemos,
tirando aquilo que surge nas redes sociais, mas que não é matéria efetiva para termos em atenção, penso que as entidades acreditadas para verificarem estas situações deverão ser ouvidas e tomada uma posição, principalmente em relação a um dos bens que nós temos, que é de facto os rios no nosso concelho, e que poderiam ser uma mais-valia grande para, no fundo, o nosso mesmo concelho. Eu vou perguntar, em primeiro lugar, se a Câmara Municipal sabia da intenção da APA ou desta autorização prévia. Pressuponho que, pelo menos, a APA disse que havia esta autorização para proceder a este corte, se a Câmara Municipal tinha conhecimento e se não havia aqui também uma maneira de fazer a comunicação com as pessoas de que, efetivamente, o rio ia sofrer algum tipo de alteração. Antes de mais, bom dia para a Marta, para a equipa, para todo o auditório, para os colegas de painel, Pedro Pereira, e um cumprimento particular, porque é a primeira vez que está aqui connosco, para o Luís Feitor, e também umas boas férias para o vereador Ricardo Oliveira, que hoje, por esse motivo, não pôde estar. Relativamente a esta matéria, e sem discordar do que foi dito pelos colegas que antecederam, frisar aqui alguns pontos. De facto, é uma situação que deve merecer a nossa melhor atenção, de todos nós e naturalmente da autarquia, sobretudo a busca da solução para o futuro, como já aqui foi referido. No entanto, criou-se aqui uma situação de alarme, naturalmente mediatizada, quer pela comunicação social, quer também pelas redes sociais, que importa desdramatizar, digamos assim. Portanto, respondendo concretamente à questão, a Câmara Municipal teve conhecimento a posteriori, porque a gestão dos rios é feita pela APA, que licenciou esta intervenção da Associação de Beneficiários da Lesíria, que também, como já foi aqui referido, não foi a primeira vez que aconteceu. Naturalmente que desta vez teve este impacto em virtude da sua mediatização. Tem sido feito um acompanhamento próximo por parte da Câmara Municipal, nomeadamente por parte da técnica desta área, a doutora Ana Palmar. A própria APA também já esteve no local e a informação que nos é prestada é que não se vislumbra a questão da mortandade dos peixes, nem os impactos negativos que têm sido falados. Naturalmente que uma intervenção destas que interrompe aquilo que é o curso natural da água pode provocar alguns impactos. Agora, eles naturalmente têm que ser controlados e estão a ser controlados, segundo a informação da APA, para que não provoque as tais catástrofes que naturalmente ninguém quer, como é óbvio. Mas a APA fez alguma avaliação de impacto ambiental antes de dar a autorização? Não parece que tenha feito, pelo menos não temos essa informação. O que tem acontecido e o que nos foi dito é que há uma monitorização da situação e, portanto, há um mínimo impacto, naturalmente, que seria restabelecido o curso normal da água. Esta água, ou esta intervenção, pelas razões que também já foram aqui transmitidas, é importante em virtude da estabilidade térmica que a água permite para o desenvolvimento da cultura do arroz. Portanto, temos muitos agricultores dependentes desta situação. Agora, ela tem que ser, de facto, acompanhada de perto, porque esta intervenção necessária não pode, e estamos todos de acordo, não pode gerar impactos ambientais negativos e, portanto, naturalmente que o que nos cumpre, nós também, enquanto entidade gestora do território, e isto passa-se no nosso território, portanto tem que merecer forçosamente a nossa melhor atenção, é de facto fazer essa monitorização e sermos parceiros ativos numa busca de uma solução futura, porque também creio que todos estamos de acordo que esta não é a solução. Já estão estudadas? Não me parece, de facto, esta situação e o mediatismo que esta situação teve, porque das outras vezes que aconteceu,
as coisas não tiveram impactos e houve solução para o objetivo pretendido. Este mediatismo é que levanta todas estas questões e normalmente, e portanto deve merecer claramente a nossa melhor atenção. Um dos argumentos, Parece-me, pelo menos os que foram levantados pelo PAN em sede da Assembleia da República, que esta intervenção está a beneficiar atividades económicas em detrimento da questão ambiental. repare, neste momento o que nos é dito é que não há impactos ambientais negativos, porque a própria APA, que é quem faz a gestão dos rios e quem licencia este tipo de intervenções, naturalmente é a entidade do país mais preocupada com as questões ambientais. Portanto, não acreditamos que a APA licenciasse esta intervenção consciente que ela ia provocar a mortandade dos peixes, não é? Ou outro impacto ambiental negativo. Portanto, havia a consciência de que, à semelhança do que aconteceu noutras ocasiões, esta intervenção não gerava impactos. E é essa a informação que temos por parte da APA, que nos afiançou, que está a fazer uma monitorização ao pormenor da situação e ao mínimo impacto, portanto, a situação será restabelecida. Se eventualmente deveria existir um parecer da autarquia antes do licenciamento desta intervenção, parece-me que se calhar seria prudente, até porque, como referi, a Câmara tem técnicos nesta área que se podiam pronunciar relativamente a esta matéria e acho que teria sido prudente por parte da APA. Não aconteceu, esperemos que no futuro se encontrem outras soluções para resolver este problema, esta situação. Pedro, ainda sobre esta matéria, queres acrescentar? Bom, aquilo que diria, se fosse Presidente da Câmara, numa reunião que agendaria com a APA, é que tem que haver comunicação prévia e tem que haver respeito pela Câmara Municipal, porque o rio atravessa o município. E qualquer intervenção que se faça, a Câmara Municipal, por uma questão de princípio, de ética e de respeito institucional, terá que ser consultada. E se não o foi, como é dito pelo Executivo CDU, a APA não esteve bem e deve mudar o seu comportamento. Depois, dizer que não acredito, não sendo técnico, e a nossa função é passar para os técnicos e pedir estudos que nos sustentem depois uma decisão política, mas é fácil perceber que qualquer coisa que é natural e é interrompida, cortada ao meio, é como se nós temos um corpo constituído por membros inferiores e superiores e a meio do nosso corpo nos cortassem um bocado ou nos apertassem pela cintura. E, portanto, os órgãos não iam funcionar todos certamente bem e nas mesmas condições naturais. Nem que fosse por uma semana ou um mês, o tempo que fosse. E, portanto, é fácil de perceber para o cidadão comum, não especialista, que há uma parte que o PAN tem razão, que é o seguinte: a solução que foi adotada é uma solução economicista e que favorece a baixo custo as empresas. Portanto, isso não há dúvida nenhuma relativamente a isso. E que esta não é uma solução de futuro. A solução de tem que ser encontrada. Também pelas empresas? Claro, porque também são parte interessada. Não me choca que os principais, digamos, interessados, todos eles procurem ativamente uma solução que não sirva apenas o umbigo próprio, mas sim o meio ambiente onde todos vivemos e que tem que ser respeitado. E é por esse egoísmo, digamos assim, que estamos hoje a sofrer as consequências que sofremos a nível mundial. É porque muitas vezes o ambiente não é respeitado. E, portanto, felizmente, na última década, passou a haver uma crescente preocupação, também das autarquias, para essa problemática. Veja-se em Lisboa o que acontece para tentarem reduzir o tráfego que polui a cidade, etc. Portanto, temos que atacar este problema de frente
e temos que o atacar com uma consciência global e social. Vamos interessante avançar, Luís, só para te questionar também se concorda com esta situação, deverão ser as empresas a suportar os custos de uma possível solução para aquele doce de água, para o rio? Eu penso que neste momento temos duas variáveis que ainda não são conhecidas na totalidade, ou seja, nós não sabemos qual é o impacto, portanto, se de facto morreram peixes ou não, que espécies, que quantidade, para conseguir ter uma noção bem efetiva de se há ou não há impacto, portanto, isto muito concretamente, e depois a outra do favorecimento, creio que também vem no sentido da primeira, ou seja, tudo o que são culturas de regadio e que são regadas, e pela informação que obtivemos, é mais na zona sul e não na zona norte da Lesíria, portanto, ribatejana, também é importante terem atenção àquilo que se afirma. Agora, eu acho que, antes disso, sem dúvida que é fundamental haver factos, porque só com factos podemos tomar decisões acertadas. Além desses factos, seria importante também, neste caso concreto, até porque, obviamente, é no nosso concelho, haver uma informação final à população. Acho que faz sentido haver um relatório para a população, para que sejam esclarecidos sobre qual foi o impacto e, sem dúvida, tentar minimizar estas situações, porque acredito plenamente, nós no nosso concelho temos inclusive empresas que desenvolvem tecnologia para a agricultura, portanto, que se aplicam na natureza. Portanto, eu acredito plenamente que hoje em dia há formas de resolver um problema muito mais simples do que tapar pura e simplesmente um curso de um rio. Portanto, acho que este aspecto seria importante e, sem dúvida, informarem a população. Portanto, isto acho que era fundamental. Eu não sei se quer acrescentar mais alguma coisa para finalizar ou... Não, só dizer que, de facto, é importante buscar uma solução de futuro, mas tem que ser feita uma avaliação, de facto, e depois da avaliação é que, naturalmente, as decisões devem ser tomadas. Quero apenas reiterar que os técnicos da Câmara Municipal têm acompanhado e merecem a nossa extrema confiança pelo seu grande profissionalismo e, portanto, a informação que a Câmara tem dos seus próprios técnicos, não só da APA, dos seus próprios técnicos, é que não há impactos visíveis como foi transmitido relativamente aos peixes. E, portanto, é nisso que acreditamos. Agora, volto a dizer, é uma situação que passou despercebida, parece-me, de toda a gente das primeiras vezes que aconteceu, desta vez não, e se calhar ainda bem... Foi empolada um bocadinho, não é? Foi empolada um bocadinho, mas ainda bem que se calhar aconteceu isto desta forma, para que se olhe para o futuro de outra maneira, no sentido de encontrar uma solução. Portanto, nesse aspecto, acho que terá sido positivo que esta questão tenha vindo a público. Agora, há que avaliá-la para depois se tomar a melhor solução. Não? Como se sabe, há associações ambientalistas que não têm a opinião da APA, que afirmam categoricamente que esta solução está a provocar a morte dos peixes. Portanto, agora há opiniões diversas. Não é? Só dizer que o rio foi percorrido com marés diferentes. Há inclusive o auxílio de alguns pescadores e, portanto, a informação é que não se vislumbra mortandade de peixes. Portanto, é essa a informação que a Câmara Municipal de Benavente tem. Muito bem, vamos avançar então para outro assunto que já é nosso velho conhecido aqui do Checkmate, que tem a ver com a questão do ruído provocado pela empresa Silvex. Eu recebi aqui um e-mail do Joaquim Duarte, que tem sido o interlocutor da parte dos moradores que se tem dirigido à reunião de Câmara e aquele morador que dá a cara, é mesmo assim. O e-mail diz: sendo eu um ouvido com regularidade do vosso programa e tendo por várias vezes ouvido questões sobre o assunto, sobre a Silvex, passo a esclarecer que tal situação já se passa há mais de 2 anos e, como diz o Sr. Vereador no último programa, que a empresa ou os responsáveis da mesma mostraram sempre interesse, não é realidade, como não é de todo que tenha havido da parte do município também essa vontade. Passo a explicar: encontramos até à presente data à espera que se realize, como foi a informação chegada ao município após as medições com a fábrica a fazer barulhos, pela CIMLT, pelas medições em vazio, sem a fábrica a fazer barulhos, e até à data nada aconteceu. Deixo a vossa imaginação. Enquanto isso, os moradores
alguns outros, pronto, isto tem aqui alguns erros de escrita, mas alguns outros não lhes faz diferença, mas vamos sempre levando com o barulho durante o fim de semana, como sempre aconteceu. Deixo já o convite ao programa para verem como é viver em sossego. Eu devo dizer que, entretanto, falei com o Sr. Joaquim Duarte e tentei, disponibilizei-me em termos de horários, inclusive ao fim de semana, à noite, as horas que fossem preciso para ir lá fazer uma reportagem ao local, até para ter também mais propriedade para falar aqui no programa, ter noção do ruído ou não da empresa a várias horas e até falar com mais moradores. Entretanto, já se passaram alguns dias, não voltei a ser contactada novamente, mas o que me foi dito também é que os moradores também se queixam, mas que não querem dar a cara, que não querem falar porque têm medo de uma outra situação. Bom, acho que também devia dizer isto, que tentei realmente ir ao local e agendar algo também para ter a parte dos moradores, mas depois também não houve muito mais interesse. Entretanto, em reunião de Câmara, o Presidente Carlos Coutinho diz que efetivamente já reuniu com a administração da empresa e que para já ficou aquela questão de ser instalado um sonómetro para medição de ruído. Eu vou começar pelo Hélio Justino para dar mais informações acerca desta matéria, qual foi a postura da empresa e que passos é que estão a ser dados para tentar encontrar então aqui uma solução entre moradores, empresa e com a Câmara também. Eu vou fazer um ponto de situação, mas não vou acrescentar muito àquilo que tem sido dito e àquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse também. De facto, respeitamos muito a posição do Sr. Joaquim Duarte, não queríamos estar na sua pele, ou seja, prejudicado pelo ruído. Não temos dúvidas que isso acontece, porque se não fosse, naturalmente, que o senhor não reclamava. É também já do conhecimento que estas situações não são fáceis de resolver, não com a celeridade que todos nós gostaríamos. Agora, isso não significa que não haja empenho da autarquia para resolvê-la, para que o senhor veja este impacto minimizado ou mesmo a situação resolvida, que é o ideal e que é o que se procura. Portanto, têm acontecido reuniões com os responsáveis da empresa. É assim, a nós, Câmara Municipal, dos contactos que têm existido, tem resultado sempre a convicção que há de facto empenho e interesse por parte da empresa em buscar as soluções para resolver este problema e, portanto, não temos nenhuma razão para não acreditar. Agora, naturalmente que o tempo vai passando e compreende-se esta ânsia que o assunto seja resolvido por parte do Sr. Joaquim Duarte. Da nossa parte, o que podemos dizer é que mantém-se o empenho para o mais breve possível termos esta questão resolvida. Mais o que é um sonómetro e como é que a medição do ruído vai ser feita e quem é que vai ser responsável por esta medição? É a empresa? É assim, há um plano de intervenção para minimizar o impacto. Importa quantificar o ruído e, portanto, esse aparelho visa precisamente isso, para depois buscar a solução ideal a aplicar. E, portanto, no fundo é isso que vai acontecer e, tal como a empresa disse de início, assumia a responsabilidade de desenvolver esse estudo e esse trabalho para apresentar a solução que todos esperemos que resolva o problema que de facto existe. Não? Luís Feitor, relativamente a esta matéria, uma das críticas que tem sido levantada aqui pelo Ricardo Oliveira tem a ver com o tempo que esta situação está a demorar a resolver. Agora a administração já se comprometeu então portanto, a avançar com esta medição de ruído para se encontrar aqui uma solução. Como é que tem acompanhado também esta matéria? Portanto, nós já fomos mais do que uma vez ao local e, de facto, não é um problema fácil de resolver. Esta é a situação que existe neste momento e não é fácil de resolver porque existe uma empresa que está licenciada pela Câmara e existe habitação particular que também está licenciada pela Câmara e, obviamente, temos aqui um conflito, neste caso concreto de ruído. Já não falamos de movimento de caminhões ou outro tipo de enfim, desafios, mas é concretamente o ruído. Portanto, sem dúvida que se está a arrastar há muito tempo. Eu, enfim, tenho aqui alguma dificuldade em crer que isto seja resolvido
rapidamente, primeiro pelo tempo que já passou e logo não é rapidamente, e segundo pelo exemplo que temos de uma coisa bem mais simples de resolver, que é o tema do grab and go, que na realidade, enfim, tem que ser resolvido em instâncias, portanto, jurídicas e que, na verdade, deveriam ser evitadas, e este é precisamente o ponto que eu gostaria de referir aqui, é que é difícil de resolver estes problemas, mas é fácil de evitar se existisse um planeamento e um ordenamento territorial que nós não temos no nosso concelho. De facto, é algo que, enfim, nos dias de hoje, se nós passearmos pelo país, já nem vamos lá para fora, mas se passearmos pelo país, é fácil ver locais que são aprazíveis para viver. E aquilo que se fala do Concelho de Benavente, aqui à porta de Lisboa, que é um local aprazível de viver, na realidade não é um local bonito de viver. E não é precisamente por isto, porque nós, se passearmos por todo o Concelho, nós vemos que, principalmente a freguesia de Benavente e de Samora Correia, podemos escolher várias vias de comunicação terrestres e, sem dúvida, que nós temos moradias, temos estabelecimentos comerciais, temos indústria e existe aqui uma mistura enorme que vai levar a problemas semelhantes no futuro, provavelmente. Portanto, eu penso que era importante resolver este tema de uma vez por todas, até porque acho que é um sinal claro para a população que, sem dúvida, que a entidade que pode resolver, portanto, está a fazer todos os esforços para que isso seja feito rapidamente e, por outro lado, um plano de ordenamento territorial, isso acho que seria fantástico. Nós vivemos num concelho onde existisse, sem dúvida, uma zona industrial condigna que atraísse investimento que não existe. Portanto, nós vemos as nossas zonas industriais, que são várias, dispersas, pequenas, mas sem dúvida que não são atrativas. E depois a parte habitacional, a parte humana, com esta dispersividade e mistura que existe, portanto, de diferentes estabelecimentos, o que não é nada simpático. Portanto, eu aqui só para concluir, penso que, sem dúvida, que era importante que isto ficasse resolvido de uma vez por todas. Não é? Pedro, relativamente a esta questão da Silvex e esta solução, portanto, de um sonómetro para medir o ruído e ver como é que este processo vai se desenrolar? Bom, em primeiro lugar, dizer que uma das grandes pedras que a gestão CDU tem no seu sapato é precisamente a falta de planeamento e de ordenamento e uma gestão urbanística caótica, sobretudo na freguesia de Samora Correia. E as coisas, quando nascem e se desenvolvem tortas, tarde ou nunca se endireitam. Muitas vezes só partindo e construindo de novo, o que é praticamente hoje impossível. É possível melhorar sempre, diminuir os erros, mas dificilmente já se consegue alterar a estrutura que se criou ao longo dos anos para satisfazer o A, o B, o C no atendimento ao público e satisfazer todas as vontades, porque isso dava votos, ir ao encontro da vontade de cada um individualmente. Mas é fácil de perceber que, quando se satisfaz a vontade individual de muitas pessoas, o coletivo sai prejudicado. Foi o que aconteceu. Este é um problema maior no Concelho de Benavente, mas também esta foi a leitura de muitos presidentes de Câmara que se quiseram perpetuar no poder, como o anterior em Benavente o quis e conseguiu, com méritos, mas com esta falha, pelo menos esta, que aqui importa realçar e com a qual eu sempre estive em desacordo. Depois, quando se mistura no mesmo espaço, num raio de proximidade de 500 metros, moradias, e se permite o licenciamento, de uma indústria ou duas, porque há lá outras na proximidade, a antiga Milupa, por exemplo, só pode dar em prejuízo para quem lá habita. Isto devia ter sido evitado, não foi, vamos ter que resolver. A solução, e qualquer empresa hoje, penso que a Silvex também tem essa noção, tem que ter, é uma grande empresa,
tem que ter consciência e responsabilidade social, ou seja, tem que perceber que está envolvida no meio de uma comunidade que tem que respeitar, e a Silvex tem ajudado as festas do município de Navente, tem ajudado clubes do município de Navente, portanto, tem esta responsabilidade social no seu espírito empresarial. E bem, e portanto, é bom saber que está preocupada em perceber qual é o impacto do ruído na zona envolvente de quem lá vive, para depois encontrar uma solução que dê resposta ou que minimize este problema. Portanto, agora é pedir que o façam, que hajam com celeridade. Linda, relativamente a esta questão, e depois, se calhar, também falar um pouco sobre o ponto de situação do Grab and Go, que também foi aqui levantada pelo Luís, já esteve tantas vezes também aqui em cima da mesa, se já há algum desenvolvimento, se é verdade que vai avançar para tribunal, aproveitar também para fazer um ponto de situação. Pois bem, depois das intervenções dos colegas de painel e virando mais especificamente para as questões do planeamento urbanístico e do ordenamento do território, convém esclarecer aqui algumas questões. E dizer aqui ao Luís que eu adoro a terra onde vivo, não é? Nós conhecemos o bom e o mal do sítio onde estamos. As outras terras muitas vezes só passamos nelas e não percebemos quais são os problemas que elas têm. Agora, naturalmente, pelo país fora há um conjunto de problemas que são comuns a todas as localidades e que têm a ver com o planeamento urbanístico e com o ordenamento do território. Porquê? Porque antes de existirem planos diretores municipais, e o de Navente é de 1995, e pelo país fora todos os outros coincidem praticamente em termos dessas datas, antes de existirem planos diretores municipais, não havia este rigor, esta exigência que existe hoje em dia no que diz respeito ao planeamento. E os proprietários tinham os seus direitos, ou seja, determinados licenciamentos não poderiam ser rejeitados pela Câmara Municipal porque não tinha instrumentos ao seu serviço para poder fazer isso. Eu queria dizer também, e em resposta direta à afirmação do vereador Pedro Pereira, que de facto é caótico, como referiu, penso que foram estas as suas palavras, o planeamento urbanístico, sobretudo da freguesia de Samora Correia, dizer-lhe o seguinte: Samora Correia tem 2 edifícios que têm um 10 andares e outro 7 andares. Todos os outros têm um máximo de 4 pisos. E toda a gente fala, de facto, naqueles 2 edifícios que excedem aquilo que é o normal no nosso município e que é o que é permitido pelo nosso plano diretor municipal. Esses edifícios foram aprovados por uma gestão socialista que antecedeu a gestão comunista no início dos anos 70. Portanto, a sua aprovação foi feita por uma gestão socialista e não pela gestão comunista. A gestão comunista só permitiu um máximo de 4 pisos, que é o que temos no município. E por isso, ao contrário do que o Luís diz, eu adoro viver no nosso município, naturalmente com alguns problemas que são inevitáveis, mesmo nesta situação de planeamento e de ordenamento do território, fruto do crescimento de que fomos alvo nas últimas décadas, também por força da nossa localização geográfica, teve que haver uma gestão com equilíbrio. E essa gestão não passou apenas pelos políticos. Essa gestão passou muito pelos técnicos da Câmara Municipal, que me merecem o meu maior respeito e de quem tenho, por quem tenho muita consideração e a opinião de que são pessoas muito competentes, ou seja, os técnicos que informaram relativamente aos diversos projetos dos loteamentos que surgiram, das urbanizações, merecem a confiança porque são, de facto, técnicos empenhados em valorizar também o nosso município. Agora, a gestão tem que ser feita com um equilíbrio para permitir este crescimento e esta evolução que existiu. Dizer relativamente a esta situação específica da Silvex que a empresa está ali instalada há muitos anos, há muitas décadas, e houve sempre uma sã convivência com a vizinhança, digamos assim. Este problema surgiu há cerca de 2 anos, porque com o crescimento da empresa, que importa dizer, é uma das principais entidades empregadoras do nosso município, e isso é extremamente importante,
com o crescimento da empresa, foi instalado um equipamento que provoca este ruído. E, portanto, não quer dizer que a empresa não possa ali continuar. Agora, aquele ruído tem que ser eliminado. E se aquele equipamento que provoca o ruído, de facto, não pode ser desinstalado, digamos assim, então tem que se encontrar a solução para que aquele ruído não saia para o exterior e não prejudique. Porque temos anos a fio de sã convivência entre a empresa e os moradores. Naturalmente que o ideal é termos zonas industriais e zonas residenciais, mas há muitos anos atrás isto era possível e isto era comum, não só no município de Benavente. Naturalmente que a oposição fala desta forma, porque aproveita-se desta questão para passar a mensagem que há incompetência ou que inércia por parte desta gestão nestas questões, mas pelo contrário, eu acho que a gestão CDU tem sido uma gestão preocupada nestas matérias, bem como refiro os técnicos da Câmara Municipal de Benavente. Muito rapidamente sobre o Grab and Go, dizer que temos o resultado da medição do ruído, portanto é um processo que, como referi, são processos que não são de decisão simples e fácil, porque se fossem seguramente já estavam resolvidos há muito, ou seja, a nossa decisão, a decisão da Câmara Municipal e a decisão final há de ser tomada por todo o Executivo em reunião de Câmara, até pelo mediatismo que o processo já tem, terá que ser uma decisão muito bem fundamentada, porque pende a ela, já falo nisso, pende a decisão para que lá depender, a outra parte vai recorrer. E, portanto, a Câmara Municipal, quando tomar a sua decisão, tem que tomá-la de forma segura para evitar que depois alguma das partes que não fica agradada possa solicitar a sua anulabilidade, por exemplo. Portanto, queremos evitar esse risco. Existe os resultados da medição. A conclusão final é que os resultados estão abaixo do limite legal permitido. Agora, isto não deve levar a uma leitura linear de que, então, se está abaixo, é possível, porque existem alguns piques que passam os limites legais. E, portanto, isto tem que ser avaliado por técnicos que tenham conhecimento nesta matéria e que nos possam, a nós, que vamos tomar a decisão última, fornecer os elementos em termos de fundamentação para que a nossa decisão seja o mais justa e o mais correta possível. Portanto, e isso não se consegue fazer de um dia para o outro. Nós já temos os resultados da medição, mas está com os técnicos jurídicos para que seja feita uma informação que estará presente à reunião de Câmara e que eu espero que seja o mais rapidamente possível, porque ninguém mais do que nós se espera por resolver estas questões que nos incomodam todos os dias e estamos lá para resolvê-las. Este processo foi colocado a uma ação em tribunal por parte do queixoso, a solicitar intervenção por parte do tribunal. Já decorreu a audiência de julgamento e aguarda-se neste momento a sentença por parte do tribunal relativamente àquilo que foi a ação interposta. Agora, naturalmente que a Câmara Municipal não está à espera que o Tribunal se pronuncie. Aliás, isso seria até aproveitado se o Tribunal se pronunciasse primeiro que a Câmara Municipal. Mas o nosso trabalho tem que ser bem feito, não é? E por isso mesmo nós queríamos pronunciar-nos o mais rapidamente possível, tomar uma decisão o mais rapidamente possível, mas ela tem que ter fundamentos e isso é isso que está a ser construído. Eu gostava de esclarecer também o Luís. Sim, portanto, eu já agora gostava só de referir que, obviamente, eu sou benaventense, nasci em Benavente, portanto, pertenço ao concelho de Benavente, tenho metade da minha vida em Benavente e outra metade em Samora, e de facto sempre vivi lá e tive muitas oportunidades de ir para morar para outros sítios, para o estrangeiro, e sempre me mantive porque sou ribatejano e de facto é a terra que eu gosto de viver. Isso não inviabiliza, sem dúvida, que não veja aquilo que existe pelo país, pelo mundo fora, e aí, sem dúvida, que é uma estratégia política, não é? Portanto, ou seja, não é a questão de haver aqui um aproveitamento político contra um facto, porque é um facto,
é a questão de haver apenas uma estratégia política que eu ainda não ouvi, no sentido de evoluirmos, no fundo, esta componente de planeamento e ordenamento territorial do nosso Conselho. Não foi colocada aqui em causa, de maneira nenhuma, a questão dos técnicos, ou como o Hélio Justino tinha referido, enfim, no fundo aqui incompetência ou algo do género, portanto não foi referido por mim, obviamente não está isso em causa. Aquilo que eu afirmo aqui é, sem dúvida, a componente estratégica, porque isso tem impacto, sem dúvida, no futuro. Portanto, se nós demorarmos 10 anos a apresentar uma estratégia sobre como é que vai ser a evolução do nosso Conselho, vamos continuar, provavelmente, a ter mais casos como este que temos aqui em mãos, que, sem dúvida, como o Hélio referia, portanto, embora a empresa já há muito tempo funcione no nosso Conselho, só recentemente é que esta questão do ruído se intensificou. Portanto, eu penso que seja algo que tecnicamente não seja muito difícil nem impossível de resolver, mas sem dúvida que estes casos por vezes são complexos, têm o seu tempo, mas para quem sofre, quem vive lá, cada dia que passa, obviamente é uma tormenta. Portanto, eu penso que nestas situações em concreto, quando há aqui alguns conflitos, como estes dois casos que temos vindo a falar, é importante, de facto, que eles se resolvam o mais rápido possível. Pedro, relativamente a esta questão da Silvex e da Grab & Go. Bom, dizer, em resposta ao vereador Hélio Justino, que, infelizmente, para o município de Benavente, o PS governou escassos anos a seguir ao 25 de Abril. E nessa altura não havia os instrumentos de planeamento que passaram a existir durante uma gestão CDU que governa há 40 anos. A primeira geração de planos diretores municipais é da década de 90 e, portanto, a gestão socialista não estava na Câmara Municipal de Benavente a governar. E depois há outros instrumentos, planos de urbanização, planos de pormenor, que vão mais ao detalhe, e todos esses instrumentos estiveram legislados, alguns também por mérito de governos do PS e dos deputados na Assembleia da República do Partido Socialista, e foram instrumentos que a gestão CDU utilizou pouco, porque lhe dava jeito, e sabe bem, dizer que sim àquilo que são os pedidos dos particulares. E isso cria-se, de facto, uma relação de confiança a tal ponto que as pessoas de antes diziam que o Presidente resolvia tudo aquilo que às vezes os técnicos só complicavam. Isto era dito popularmente no município de Benavente. E isto daqui se conclui o quê? Que por muito bons que os técnicos da Câmara Municipal de Benavente possam ser, outros nem tanto, mas não é isso que está aqui em causa, as decisões deles, ou os aconselhamentos que eles fazem, nem sempre são respeitados. Não quer dizer que o vereador Hélio Justino não os respeite, mas já passaram outros vereadores. Já tivemos outro presidente, agora temos outro. E há uma filosofia instituída na gestão CDU que é muito assim como é do conhecimento das pessoas. E muitas vezes era o Presidente que desbloqueava os tais problemas técnicos que eram criados. Se calhar algumas vezes bem, não digo que fez sempre mal, outras vezes se calhar prejudicou o interesse coletivo em detrimento de favorecer, obviamente, legalmente, este, aquele e o outro. Era isto que gostava daqui de deixar. Isto dá muitos votos, mas o interesse coletivo e a imagem da gestão urbanística do município de Benavente saiu prejudicada por motivos, sobretudo, eleitoralistas e, se quisermos, de boa vontade a mais do anterior Presidente e deste também. Só dizer muito rapidamente que não faz nenhum sentido estas últimas afirmações do vereador Pedro Pereira de que o anterior Presidente beneficiava, ou ele é que geria, ou ia contra os técnicos. Naturalmente que sempre procurou, porque considero como um homem assim, sempre procurou encontrar as melhores soluções para o seu município. Agora, não desta forma como o vereador Pedro Pereira acabou de transmitir.
Bom, o programa está mesmo a terminar. Agradecer também ao Luís por ter estado presente. Espero que tenha gostado desta experiência no Checkmate e com certeza ainda terá outras oportunidades de participar. Agradecer mais uma vez também ao Agostinho e ao Pedro. O Checkmate termina por hoje. Regressamos na próxima semana, regressamos no próximo sábado com mais um programa que pode ser acompanhado através dos 91.4 da Iris FM às 11 da manhã, depois ao meio-dia pode ser visualizado através do nosso canal You e depois também através das redes sociais e do canal do YouTube. Já sabe que estamos sempre abertos a questões, a colaborações e assuntos que queiram trazer para cima da mesa neste programa e que podem ser colocadas através quer das redes sociais, quer através do e-mail. Bom dia.